mais um encontro para a videoaula. Na aula de hoje, nós continuaremos no assunto dinâmica. Eu não sei se você lembra, mas no vídeo passado de dinâmica, eu conversei com vocês sobre 3 forças específicas: peso, normal e tração. E falei que nessa aula nós iríamos conversar com as outras 3 forças da dinâmica, que seriam elástica, atrito e força de resistência do ar. Começaremos então por uma força chamada força elástica. E a primeira coisa que eu preciso que você compreenda sobre essa força é que a força elástica ela tem uma característica restauradora. Restauradora de quê, Vitor? Restauradora da condição inicial do corpo elástico deformado. O que eu preciso que você compreenda é que a força elástica só existe em corpos elásticos, mas ela não existe em corpos elásticos em qualquer condição. Ela existe num corpo elástico quando esse corpo elástico se encontra deformado. Por exemplo, a gente pode pensar numa bola de pilates. Objeto que a gente consegue visualizar, inclusive, em academias de esporte. Tudo bem até aqui? Beleza? Suponha que eu vou fazer um exercício físico nessa bola de pilates, e aí eu sento, deito na bola para poder fazer a minha abdominal. Tudo bem até aqui? Beleza? Mas eu percebo que quando eu sento nessa bola de pilates, ela me expulsa para cima mais uma vez. Por quê? Porque quando eu sentei nessa bola, eu entendi que ela sofreu uma compressão e a natureza dela faz com que ela volte para o seu tamanho natural. Por isso que ali existe uma força elástica de impulsão, impulsionando o seu corpo para cima. Beleza até aqui? Tudo bem? Existem outros elementos que a gente consegue ver essa força elástica. Por exemplo, um esporte que é muito comum é o tal do slackline. Slackline é aquela fita que você amarra numa ponta de uma árvore, numa ponta da outra, e você fica pulando nessa fita, ali tendo uma determinada elasticidade, uma deformação, e toda vez que ela estica, ela te impulsiona para cima. Tudo bem até aqui? Beleza? Mas nós, professores de física, costumamos falar da força elástica por um aparelho chamado mola, por um elemento chamado mola. Aí você fica com a cabeça condicionada só a mola, 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 mola. Só tem força elástica na mola? Não, brother. Eu tenho força elástica em muitos outros elementos também. Beleza até aqui? Mas pensando na mola, que é o elemento mais fácil para você visualizar, ela pode sofrer uma extensão ou pode sofrer uma compressão. Em todos os casos, ela sofrerá uma força chamada força elástica, quando estiver deformada. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, estendi a mola, ela tende a voltar para o seu tamanho natural. Eu comprimi a mola, ela tende a voltar para o seu tamanho natural. Por quê? Porque a força elástica é uma força restauradora. Vitor, como que eu faço para calcular essa força elástica? A força elástica ela é calculada pela equação Fel igual a K vezes X, onde Fel é a própria força elástica, intensidade dessa força elástica, o K é a constante elástica do corpo elástico e o X é a deformação desse corpo elástico. Entenda, eu preciso que você compreenda isso. Vitor, Fel, força elástica, eu sei o que é. X é a deformação, o quanto esticou ou o quanto comprimiu. Mas quem é esse cara aqui, ó? Constante elástica da mola. Constante elástica da mola, na verdade, é o que nós conhecemos como resistência que esse corpo elástico tem em deformar-se. Um exemplo, suponha que eu, Vitor, vou fazer uma força em 2 molas para comprimi-las. A força do meu braço não muda, ela sempre é a mesma. Tudo bem até aqui? Beleza? Se eu pego uma mola de ferro para comprimi-la, eu vou comprimir numa determinada deformação. Se eu pego uma mola de plástico para comprimi-la, eu vou comprimi-la numa outra determinada deformação. Evidentemente, se eu virasse para você e perguntasse qual das 2 molas sofreu mais deformação, você viraria para mim e falaria: a maior deformação aconteceu na mola de plástico. Por quê? Porque o ferro é mais resistente em deformar. Peraí, o que nós estamos afirmando? Quanto menor a deformação, maior a resistência. Mas a análise de
inversamente proporcional existe entre a deformação e a constante elástica. O que você está querendo dizer, pelo amor de Deus, Vitor? Eu estou afirmando, filho, que a constante elástica é exatamente essa resistência que o corpo elástico apresenta em deformar-se. Quanto maior a resistência, quanto maior a constante elástica, menor a deformação. Quanto menor a resistência, quanto menor a constante elástica, maior a deformação. Beleza até aqui? Tudo bem? Aí eu compreendo que essa equação, essa força elástica, ela é dada por uma lei chamada lei de Hooke. A lei de Hooke me apresenta um gráfico de relação de força elástica com a deformação, tal que quando não há deformação, quando a deformação é zero, a força elástica também vale zero. Mas à medida que eu vou aumentando gradativamente a minha deformação, a força elástica aumenta proporcionalmente. Por quê? Porque eu entendo que a minha constante elástica, meu coeficiente angular dessa equação é constante, mesmo valor o tempo todo. Beleza? Então a taxa de aumento da força elástica para cada valor de deformação é a mesma. Beleza até aqui? Tudo bem? Suponha que eu aplique com vocês o seguinte exemplo. Eu tenho um corpo, um homem, que resolve pular de bungee jump. Tudo bem até aqui? Beleza? E a gente entende que a corda do bungee jump, ela tem uma determinada elasticidade. Beleza até aqui? Suponha que em um determinado momento, essa corda tem um tamanho natural de 20 metros. Beleza? E que em um determinado momento, ao saltar, ela estica ao máximo, assumindo um comprimento final de 24 metros. Beleza até aqui? Que a constante elástica desse material que compõe essa corda é uma constante elástica de 1000 newtons por metro. E a minha pergunta é, qual é o valor da força elástica que atua sobre esse jovem que está preso nesse corpo elástico? Beleza até aqui? Tudo bem? Evidentemente, gente, nós vamos calcular essa força elástica pela lei de Hooke. Fel igual a K vezes X, onde a força elástica vai ser a constante elástica que vale 1000 vezes a deformação desse corpo elástico. Seu tamanho natural era de 20 metros e na extensão assume um comprimento de 24 metros. Significa dizer que ele estendeu 4 metros nessa condição. Então eu posso afirmar que a força elástica que estará atuando sobre o corpo desse homem será de 4.000 newtons ou 4.000 newtons. Beleza até aqui? Tudo bem? Fui claro? Então, gente, a força elástica é uma força de natureza restauradora que apresenta valor que dependerá da constante elástica e da deformação sofrida por esse corpo elástico. Beleza? Tudo bem? A próxima força que nós vamos conversar é exatamente uma força chamada força de atrito. E a primeira coisa que eu preciso que você compreenda, essa força de atrito é uma força que tem característica de assumir um sentido contra a tendência de trajetória. Peraí, Vitor, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, esse homem está indo para a esquerda. Ah, então o atrito está para a direita. Não, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, quando eu olho para o movimento desse homem, ele está andando. Concorda comigo, sim ou não? Ele só consegue andar porque ele está numa superfície que apresenta uma determinada rugosidade. Se ele estivesse numa pista de gelo, então eu provavelmente afirmaria que ele estaria andando, os seus pés patinariam naquela superfície e ele não sairia do lugar. Ele só sai do lugar conseguindo se movimentar porque existe uma determinada rugosidade entre a superfície e os seus pés. Quando esse homem vai andar, eu entendo que os seus pés fazem esse movimento. Beleza até aqui? Empurrando o solo para trás. E esse jovem só anda porque uma reação do solo é empurrar os pés para frente. Mas essa reação do solo só existe por conta de uma rugosidade. E essa força dada pela rugosidade é chamada de força de atrito.
Então eu entendo que o movimento ou tendência de movimento dos pés desse jovem era ir para trás. Em função da presença do atrito, da rugosidade, o atrito o empurra para frente. Então eu compreendo que o movimento desse jovem seria exatamente um movimento para frente. Peraí, Vitor, não entendi nada. O que você está dizendo? Eu estou afirmando que o atrito ele é contra a tendência de movimento, não contra o movimento. Por exemplo, eu entendo que o movimento do jovem é para a esquerda e o atrito também é para a esquerda. Mas a tendência de movimento dos pés desse jovem era ir para a direita, ir para trás dele. Por isso que o atrito apontou para frente. A diferença do meu segundo caso é que agora eu tenho um veículo que está se movimentando com uma determinada velocidade, quando de repente avista um obstáculo e tem que parar. Quando ele para, o homem ou a mulher pisa no freio e ao pisar no freio eu consigo visualizar que o atrito entre os pneus e o solo permitem que esse veículo gradativamente vá diminuindo a sua velocidade até parar. Mas o movimento ou a tendência de movimento desse carro é continuar indo para frente. Se não tiver atrito, ele vai andar para frente para sempre. Concorda comigo, sim ou não? Beleza? Então o atrito está contra essa tendência de movimento, ou seja, para trás. Beleza até aqui? Então o ponto principal é que essa força de atrito necessariamente é contra a tendência de movimento do móvel. Beleza? Tudo bem? Agora, Vitor, como que eu calculo esse atrito? O atrito depende de duas grandezas. Rugosidade, chamado também de coeficiente de atrito, e força normal. O que é essa rugosidade? Suponha que eu, numa mudança na minha casa, comece a empurrar uma caixa de papelão pelo piso da minha sala, saia do piso da minha sala, chegue no piso antiderrapante do meu quintal, depois saia do piso antiderrapante do meu quintal, chegue até o asfalto. Onde que eu vou ter maior rugosidade? É óbvio que é no asfalto. Então ali, para eu empurrar a caixa, eu vou ter mais dificuldade. O atrito da caixa com o solo vai ser muito maior. Tá entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? A rugosidade é exatamente o coeficiente de atrito que existe entre o fundo da caixa de papelão e a minha superfície de apoio. Fez sentido, sim ou não? Beleza? A força normal eu já sei o que é. É a força de sustentação que a superfície exerce sobre esse corpo. Só que eu preciso que você compreenda que esse atrito ele pode ser dividido em dois tipos. Ele pode ser um atrito chamado atrito estático e pode ser chamado de atrito cinético. Quando que eu vou ter um atrito estático? Quando o corpo estiver numa condição de repouso. Quando que eu vou ter um atrito cinético? Quando o corpo estiver numa condição de movimento. E seja ele qualquer que for o movimento do corpo. Pode ser um movimento retilíneo uniforme, pode ser um movimento retilíneo uniformemente variado, pode ser um movimento variado. Se tem movimento, o atrito é cinético. Alguns textos de livro, algumas literaturas, adotam o nome atrito dinâmico ao invés de atrito cinético. Então, por exemplo, na prova do Enem, você pode ter as duas nomenclaturas, você precisa estar acostumado com as duas. Mas qual é a diferença entre elas? Por exemplo, aqui eu venho com uma aplicação, viro para você e falo que eu tenho um bloco que está sofrendo a ação de uma força de 18 newtons. Beleza até aqui? Tudo bem? Eu compreendo que esse bloco tem uma massa de 10 kg e que nesse local existe uma aceleração da gravidade que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tudo bem? Entre o bloco e a superfície existe um coeficiente de atrito estático que vale 0,2 e um coeficiente de atrito cinético que vale 0,1. O coeficiente de atrito estático, ele é dado para um atrito estático, para uma força de atrito estático, enquanto o coeficiente de atrito cinético, ele é dado para uma força de atrito cinético. O atrito estático sempre é maior do que o atrito cinético ou que o atrito dinâmico, porque o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Tudo bem até aqui? Beleza? A minha pergunta é: qual é a intensidade da força de atrito que atua sobre o bloco? A primeira coisa que eu preciso decidir é:
esse bloco ele está em repouso ou em movimento? Se ele estiver em repouso, o atrito é estático. Se ele estiver em movimento, o atrito é cinético ou dinâmico. Então, eu vou ter que decidir. Mas qual é a condição? Ele só vai estar em repouso quando a força F não for maior do que a força de atrito que atua sobre o corpo. Vou de novo. Entendi não, Vitor? O que eu estou afirmando é: eu só vou ter uma condição de repouso se a minha força F, que impulsionaria o movimento, não for maior do que a força de atrito. Se a força F for menor ou igual à força de atrito, esse corpo está parado. Beleza até aqui? Tudo bem? A força F vale 18 newtons. E qual é o atrito parado? O atrito parado é um atrito chamado atrito estático. Vou calculá-lo. Força de atrito estático é o μ estático vezes a normal. A força de atrito estático, então, na verdade, vai ser μ estático, 0,2, vezes a normal. Quanto vale a normal? Uai, brother, olha para cá rapidinho. Além do atrito e da força F, eu tenho peso e normal atuando sobre esse corpo. Concorda comigo, sim ou não? Como o corpo ele não oscila na vertical ele está em equilíbrio. O peso é igual a normal. A normal tem o mesmo valor que o peso. Agora, pensa comigo. Se a massa vale 10 kg e a gravidade também vale 10 metros por segundo ao quadrado, eu estou falando que massa vezes gravidade, que é o peso, está valendo 100 newtons. E se o peso vale 100 newtons, a normal também vale 100 newtons. Consequentemente, a força de atrito estático vale 20 newtons. A questão toda é: a força F de 18 newtons é maior, menor ou igual à força de 20 newtons? Ela é menor, significa dizer que o corpo permanece em repouso. Mas a questão é, ele precisa ter um atrito de 20 newtons para permanecer em repouso? Evidentemente que não. Na verdade, para permanecer em repouso, eu só preciso que a força de atrito tenha a intensidade igual à força de impulsão do movimento. Ou seja, nós estamos admitindo que nesse momento o atrito seria um atrito de 18 newtons. Peraí, Vitor. Então, se o atrito máximo, o atrito estático, vale 20 newtons, se eu aplicasse uma força enquanto eu estivesse aplicando uma força menor do que 20 newtons, eu estaria ainda numa condição de repouso. Ou seja, se eu aplicasse uma força de 5 newtons, o atrito seria de 5 newtons. Se eu aplicasse uma força de 10 newtons, o atrito seria de 10 newtons. Se eu aplicasse uma força de 18 newtons, o atrito é de 18 newtons. Mas se eu aplicasse uma força de 21 newtons, aí essa força já é maior do que a força de atrito estático. E se essa força aplicada é maior do que a força de atrito estático, aí o corpo sai da configuração de repouso e entra numa condição de movimento. Se ele entrar no movimento, meu filho, preste atenção, o atrito dele não vai ser mais um atrito estático, vai ser um atrito cinético. E a força de atrito cinético vai ser o μ cinético vezes a normal. O μ cinético vale 0,1, a normal continua valendo 100, então nós estamos admitindo que a força de atrito cinético seria de 10 newtons. Peraí, Vitor, você está admitindo então que se a força F fosse maior do que a força de atrito estático ou a força de atrito máximo, o corpo entraria em movimento. E após ter entrado em movimento, o atrito que atua sobre ele não é mais um atrito estático, é um atrito cinético de valor 10 newtons. Beleza até aqui? Tudo bem? É por isso que eu posso demonstrar esse gráfico aqui, ó. Enquanto a força F, gráfico de força F pela força de atrito. Enquanto a força F vale 0, o atrito é 0. Se eu aumentar a força F para 5 newtons, a força de atrito vai valer 5 newtons. Se eu aumentar a força F para 10 newtons, a força de atrito vai valer 10 newtons. Se eu aumentar a força F para 18 newtons, a força de atrito vai valer 18 newtons.
Quando ele chega aqui, ó, eu estou exatamente no meu atrito máximo. E a partir daqui, se a minha força F aumenta mais alguma intensidade, eu deixo de ter uma questão de repouso e passo a ter uma condição de movimento. O que significa, Vitor? Você enxerga que daqui para cima o meu atrito é o tempo todo estático. A partir desse instante, o meu atrito deixa de ser um atrito estático e passa a ser um atrito cinético. Beleza até aqui? Tudo bem? Aqui nós estamos representando o gráfico da força de atrito. Beleza, queridos? Maneiro? Então, o atrito ele é representado exatamente por essa condição. A rugosidade da superfície e a força de sustentação da superfície, conhecida como força normal. Beleza até aqui? Tudo bem? Queridos, nesse momento nós entramos na nossa última força dessa aula, chamada força de resistência do ar. E o primeiro ponto que eu preciso que você compreenda, essa força só existe enquanto nós não estamos desprezando a resistência do ar. Ou seja, enquanto nós não estamos trabalhando com um sistema vácuo. Se a questão falar sobre o vácuo, você despreza completamente a resistência do ar. Se a questão não considerar o vácuo, tem força de resistência do ar. O que é essa força? Para pensar no seguinte, suponha que você esteja dentro de um carro, parado, e aí você abre a janela desse carro e bota a mão para fora. Por um acaso, você sente a sua mão te jogando, o vento jogando a sua mão para trás? Você sente a sua mão sendo impulsionada para trás? Não. Mas à medida que você vai andando, pegando velocidade, entrando numa BR, aumentando a sua velocidade, você vai entendendo que aquela força de resistência do ar, força de resistência ao movimento, então ela é uma força dissipativa, ela faz o teu braço ser impulsionado para trás. Toda força de resistência do ar depende da velocidade com que o móvel se encontra. Então, enquanto tem uma velocidade pequena, essa força de resistência do ar é pequena. À medida que eu vou aumentando a velocidade, eu vou aumentando a força de resistência do ar. O que é importante que você entenda, ela é determinada por uma constante de proporcionalidade e a velocidade com que o móvel se movimenta. Entenda, filho, a relação entre a força de resistência e a velocidade é uma relação quadrática. Conforme eu vou aumentando a velocidade, a força de resistência do ar vai aumentando quadraticamente. Quando nós formos conversar sobre segunda lei de Newton, força resultante, nós vamos voltar nesse assunto para falar sobre uma questão que caiu na sua prova do Enem. Queridos, espero então que com essa explicação, o conceito de força elástica, força de atrito e força de resistência do ar tenha sido bem abordado e bem compreendido por vocês. Um grande abraço, fique com Deus, até a nossa próxima aula. Valeu!